todos, estamos aí com mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical e hoje estamos nesse lugar aqui bonito, sítio do Pica-Pau Amarelo, que vocês já conhecem, não do Monteiro Lobato, tá? Mas é o sítio do Pica-Pau Amarelo, da nossa avó Santa, e a gente está aqui, eu, Matheus Felipe, município de Tibagi, Paraná, e como a gente já gravou uma vez o vídeo aqui, hoje vamos gravar novamente esse vídeo da lição Juvenis, a lição número 3. Mais à tarde a gente já vai estar gravando a lição de jovens e postando também, mas a lição número 3 que fala raízes do avivamento na história da igreja. O tema, esse é o tema, mas eu queria estar mandando um abraço para o presbítero Carlos Alexandre, comentarista dessa lição. Pense num irmão abençoado, e eu quero estar mandando um abraço para todos os adolescentes lá de Teresópolis, no Rio de Janeiro. O presbítero irmão Carlos, ele esteve palestrando lá, trazendo a mensagem da lição que ele comentou, e o pessoal lá se inscreveu no canal, né? Então, Deus abençoe, obrigado pessoal lá de Teresópolis, Rio de Janeiro. E todos aqueles que querem participar do nosso grupo no WhatsApp de professores juvenis e jovens, é o mesmo grupo, estamos juntos lá, só mandar tua mensaginha no meu telefone, tem na descrição, mas é 42 99985 1053. Manda lá, fala o teu nome, professor, da onde você é, e com a maior alegria nós vamos estar colocando o teu nome lá. Quero mandar um abraço também pro pastor Ted, parabéns Ted aí, consagração que você teve, que o Marcos Tedesco, comentarista da lição anterior, um grande abraço aí, ele que também tem incentivado o pessoal a participar do canal Juninho Espírito Santo, Dependentes de Cristo, que pela misericórdia de Deus, Deus tem nos abençoado e tem tocado em você para que você venha curtir os vídeos, para que você venha divulgar, para que você venha falar sobre esses vídeos aqui. Lição, avivamento para a juventude. E a lição número 3 fala dessas raízes do avivamento. As raízes, então, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Então aqui o objetivo dessa lição: afirmar a importância de estudar a história dos avivamentos. Apresentar as características do movimento puritano e apontar as características do movimento pietista. Então, vamos já para o tópico de número 1. E aqui tem uns mosquitinhos, tem que fazer assim. Tópico de número 1. A leitura bíblica em classe está escrita em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5. Sintetizando a lição: a Igreja de Cristo atravessou grandes tempestades em sua história. A intensidade dessas ondas que atentaram contra o barco da Igreja foi diferente ao longo do tempo, mas a bússola que a levava às águas tranquilas sempre apontou para a mesma direção, isto é, centralidade da palavra de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, ao alertar o jovem Timóteo sobre os tempos turbulentos, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, aconselhou: pregues a palavra, 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 2. Esse pregues aqui, até diz aqui, instes a tempo e fora de tempo. Então nós precisamos estar pregando a palavra, estar pregando esta palavra, porque o avivamento, ele vai surgir através da palavra. Quando nós pregamos a palavra, ela nos mostra a verdade, e aí o Espírito Santo nos convence do pecado e nos convence daquilo que precisamos melhorar. Então o avivamento é algo que, quando nós olhamos desde os tempos bíblicos, ocorriam os avivamentos. A gente estudou sobre isso, a lição toda, que é uma lição maravilhosa, vai falar sobre avivamento. E hoje nós precisamos de um avivamento. Necessitamos de um avivamento. O avivamento, ele muda vidas. O avivamento, ele transforma vidas. Então, o avivamento é avivar, é reviver, é acordar, é novamente buscar a presença do Senhor. E é essa necessidade hoje também que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa de um avivamento. O avivamento, ele transforma vidas.
passa a não existir mentiras dentro dos templos, passa a ter amor, perdão. A falta do avivamento traz a falta do perdão. Por isso há pessoas que brigam por cargos, pessoas que brigam por tanta coisa. Por quê? Por causa da falta do avivamento. A igreja do Senhor Jesus Cristo. E alguns brigam por causa de querer ser praticamente o dono da igreja. Então, isso que nós temos que prestar atenção. A introdução, quando falamos da história da igreja, podemos usar duas imagens para algumas lições: as âncoras e as raízes. A história deve gerar em nós raízes e nunca âncoras, pois estas nos prendem, mas aquelas nos nutrem. O convite desta lição e de outras é para você mergulhar na história dos avivamentos, a fim de que juntos testemunhemos a realidade desses eventos na Igreja de Cristo. E para dar início, veremos o puritanismo e o pietismo. Você ouviu falar dos dois movimentos? Nós vamos falar sobre esses dois movimentos, o puritanismo e o pietismo. Mas no tópico de número 1, primeiro, vai falar aqui sobre a importância de conhecermos a história dos avivamentos. Vamos ver o que o comentarista presbítero irmão Carlos escreve aqui. Lendo o Nosso Tempo, um cristão sincero dos séculos 16 e 17 na Inglaterra, ou nos séculos 17 e 18 na Alemanha, que lesse o texto de Paulo a Timóteo, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, segundo Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Paulo escreve a Timóteo, e que muitos comentaristas falam ao pastor Timóteo, e mostrando sobre os comichões dos ouvidos das pessoas, as fábulas. É muito mais fácil as pessoas acreditarem em fábulas, nós observamos isso, do que a palavra de Deus. Tem muita gente se apostatando da fé, desviando dos caminhos do Senhor. Então é importante nós conhecermos a palavra do Senhor, para que a nossa vida possa estar avivada. Aí nós observamos aqui, certamente haveria de reconhecer os traços de sua geração, pois ao lermos hoje no século 21, reconhecemos os traços da nossa. Nós entendemos hoje que precisa de um avivamento mundial. Nós vemos focos desse avivamento em alguns lugares, algumas igrejas, mas o avivamento ele precisa ocorrer num todo da igreja, não apenas em um departamento. Ele pode começar em um, mas precisa envolver toda a igreja. Para responder à sua geração, o apóstolo dos gentios, Atos 13, versículo 47, aconselhou ao jovem pastor: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Segundo Timóteo 4 e 2. E ainda completou: mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério, segundo Timóteo 4 e 5. Sóbrio em tudo. Então, observar tudo que corre ao redor, tudo que ocorre à sua volta, para ver o que está ocorrendo, para saber se a palavra de Deus sede sóbrio. E coloco mais algo aqui: constante. Constante. E sofrer as aflições, porque nós sofremos perseguições e lutas. E fazer a obra de um evangelista, buscar, evangelizar, falar do amor do Senhor e correr atrás das almas. Isso que nós temos que fazer
é o aconselhamento que teve aqui, ou melhor, o conselho que Timóteo recebeu. 1.2. Influenciando a nossa geração. Foi exatamente isso que os puritanos e os pietistas fizeram. Assim eles marcaram a sua geração e deixaram um legado para muitas outras diante do reconhecimento do mesmo quadro funesto. Então, qual que é a nossa função hoje? Buscar o avivamento para que alcance outras gerações, para que lembrem que no momento que estiverem enfrentando alguma luta ou algum esfriamento, eles lembrem do avivamento, como nós estamos lembrando de outros que passaram por esse avivamento. Aí diz, uma renovação dos nossos valores morais e espirituais centrados na palavra. Precisa de um renovo moral, espiritual. A igreja ela tem sofrido aqui na terra muito mais ainda por causa desses valores morais e infelizmente tem afetado muitos líderes que têm perdido a moral ou o caráter. Aí nós lemos a história dos avivamentos é um testemunho vivo de que a frieza, a apostasia e as trevas, que certamente a igreja nunca poderá impedir o sopro de Deus no meio do seu povo. Então nós vemos o quê? Que os avivamentos, eles avivaram em momentos que a igreja estava passando por apostasia, por momentos de trevas. Aí o avivamento surgia e as trevas elas tinham que sumir, como diz aquele louvor lá, né, Mateus? E as trevas se vão, barreiras se vão. Por quê? Por causa da luz, mas o avivamento é isso. Quando o avivamento chega, o avivamento chegou, as trevas elas têm que sair. O avivamento são os sinais, maravilhas, batismo com o Espírito Santo, cura, libertação, salvação. Tudo isso são sinais do avivamento. Os sinais do avivamento também não é só barulho. Os sinais do avivamento podem ocorrer em silêncio, mas ter uma vida que produz frutos. Quem produz frutos significa que é avivado. As suas atitudes mostram se você é avivado ou não. E aí, nós vamos lá já para o final aqui, a fim, na perspectiva de clamarmos no presente, a fim de ele mudar a nossa geração, Deuteronômio 26, versículo 7. E o 1.3, vendo o tempo com discernimento. Reconhecer tais marcas pode sinalizar a veracidade da experiência, protegendo-nos do perigo de chamar de avivamento aquilo que não passa de uma euforia humana ou mera extravagância emocional. Então, o discernimento espiritual precisa muito. Às vezes você chega num determinado lugar e você vê todo mundo pulando e gritando e dando glória, e aí você pede para o Espírito Santo. Já cheguei em lugares que eu vi tanto movimento assim, e daí eu comecei a falar, meu Deus, o que está ocorrendo? Porque nem sempre o barulho que você está ouvindo é cheio da presença do Espírito Santo. É como meu pai sempre diz, eu moro no lugar onde eu moro, uma subida assim. Aqui também onde está uma descida, mas uma descidona. Se alguém já viu aqueles tambor de óleo que usa em caminhão e tal, aqueles tambor de óleo que tem, se alguém já viu quando um tambor ele é solto numa descida, se ele estiver vaziozinho, ele vai fazer um barulhão, vai fazer um barulho enorme, faz igual essa voz que você está ouvindo no fundo aí, um barulhão enorme. Agora, se você, nesse tambor de óleo, estiver cheinho de óleo, ele vai descer uma descidona e não vai fazer barulho algum porque está cheio. Então, há muito barulho que é só barulho, não é cheio. Né, Matheus? A voz não aparece aqui, né? Estão gritando lá no fundo, né? A gente tá no sítio, vai ser gente cortando, sei lá o que, tá uns barulhos por aí, por perto aqui. Como é no sítio, gente, ouve longe esses barulhos, às vezes a gente escuta uns barulhos de gente falando longe, mas é assim mesmo, vamos lá. Então nós precisamos do quê? Discernimento espiritual nessa época que nós, sempre precisou, mas a época que nós vivemos. E aqui diz que, mas também para toda a sociedade inglesa e alemã, estamos falando do puritanismo e do pietismo, respectivamente. Então,
eles experimentaram o quê? Um momento difícil de trevas, um momento da imoralidade. Aí entrou o puritanismo e depois você vai ver na sequência o pietismo para combater esse mal que estava ocorrendo dentro da igreja anglicana daquela época lá. Vamos ler aqui então. O puritanismo no século XVI e XVII. O que seria esse puritanismo? O que significava? Eles queriam purificar a Inglaterra. Então, eles queriam purificar a igreja na Inglaterra. Era isso que eles estavam querendo. Então, nós vamos observar ali da igreja na Inglaterra que surgiu os puritanos. E deles surgiram também os separatistas, que nós vamos falar agora no decorrer dessa lição. O puritanismo como movimento, vamos lá, em termos históricos, o puritanismo foi um movimento reformador que surgiu na Inglaterra em meados do século XVI, que reinava a rainha Elizabeth I. Nesse período aqui, os puritanos, eles queriam fazer o quê? Purificar a igreja na Inglaterra. Eles acharam coisas erradas ali e queriam uma purificação daquilo ali. Então o objetivo deles era, o movimento foi de reformar as bases morais, espirituais, litúrgicas e cerimoniais da igreja anglicana, para ficar mais próximos da doutrina da reforma protestante. Então essa era a ideia dos puritanos, era esse movimento, essa reforma. Mas em 1593, a rainha Elizabeth, que diz aqui, ela promulgou uma lei. Sabe qual que era a lei? Ela permitia que a justiça, as leis lá, eles prendessem todos aqueles puritanos que faltavam à igreja, que deixavam de ir na igreja. Imagina se resolvesse prender todo mundo que não fosse à escola dominical. Claro que nós não vivemos dessa forma, mas imagina, Mateus. Mas aqui, lá, os puritanos, por faltarem na igreja anglicana. Então, o que ela fez? Ela fez com que promulgasse uma lei e que prendessem essas pessoas. Daí, dentro da igreja anglicana, surgiu uma facção. A facção era o quê? Os separatistas e os independentes. Os independentes eram os que queriam que a igreja se separasse do Estado. Então, ocorreu isso. Para acontecer o avivamento, aconteceu tanta coisa. E uma das coisas que aconteceram na Inglaterra foi isso daqui. Então, surgiu uma facção, os separatistas e os independentes. Os independentes queriam separar a igreja do Estado. Separar. E aí surge essa lei aqui em 1593, a Rainha Elizabeth. Continuando aqui, o comentarista diz assim: bem como purificá-la de seu sincretismo religioso num claro retorno à palavra de Deus. E qual que era a mudança que eles queriam fazer dentro da igreja anglicana? Vou ler aqui para você. Objeções do puritanismo. Eles eram contra a liturgia, eles eram contra o ritual e as vestes papistas, as vestes de padres e papas. Opunham-se a dias santos, eles não queriam que guardasse os dias santos. Eles também não aceitavam o sinal da cruz e queriam a absolvição clerical. Eles eram contra a absolvição, eles eram contra a absolvição clerical. Pisou na bola, pisou no tomate, tinha que pagar um preço do que fez, mas eles eram contra a absolvição. Ah, não tem problema, tal. Eles eram contra. Padrinhos do batismo, eles não aceitavam. E ajoelhar-se na Santa Ceia, ou melhor, na ceia, também eles não aceitavam que eles se ajoelhassem. E o uso de sobrepés pelos ministros. Então, eles não queriam tudo isso. Eles eram contra. Pelo menos alguns pontos aqui que eu citei que o puritanismo era contra. Tópico 2.2, os puritanos e o contexto social.
Além da igreja, o movimento puritano também buscava uma pureza na família e na sociedade. Aí tem 4 pontos aqui importantes. Salvação pessoal mediante a graça de Deus, Efésios 2:8, que nós acreditamos nessa salvação, sim, pela graça do Senhor. 2. A suficiência das Escrituras para todas as áreas da vida, Salmo 119, versículo 9. Nós acreditamos também nas Escrituras, que a Bíblia Sagrada, ela é acima de igreja, acima de tudo. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé, é a palavra de Deus para nós. 3. A igreja manifesta o que está posto nas Escrituras, reduzindo o prestígio da tradição, João 17:17. É além de uma tradição. E o 4, a sociedade seria um todo unificado para que Deus fosse glorificado em todas as áreas da vida. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Esse era o pensamento dos puritanos no contexto social. Então, os puritanos vieram com tudo isso para essa reforma dentro da igreja anglicana e que, através disso, ocorreu o avivamento. No 2.3, fala que a perseguição. Os puritanos foram duramente perseguidos pelo governo inglês. Dentre os puritanos, que eu falei sobre algumas separações que tinham os separatistas, para você ter ideia, os cultos dos separatistas, eles eram atrapalhados por pessoas. As pessoas tumultuavam para acabar com cultos que eles estavam promovendo. Estava ocorrendo um culto lá de separatistas, iam pessoas lá perturbar a ordem para atrapalhar eles de fazerem culto. Para você ver o sofrimento que eles passaram. Não é muito diferente hoje, que as igrejas querem adorar ao Senhor e não podem fazer barulho porque incomoda, mas podem amanhecer aí um bailão, alguma coisa num centro de uma cidade e ninguém vai reclamar, ou mesmo que reclame, ninguém vai fazer nada. Mas quando fala em adorar a Deus, quando fala em uma vigília, por exemplo, as pessoas se incomodam. Não é muito diferente. Aí nós vemos aqui que houve uma perseguição. Eles venceram o papado, o puritanismo. O poder dos puritanos começou a ameaçar a igreja anglicana. Por quê? Porque eles queriam tornar-se a igreja anglicana uma igreja presbiteriana ou uma congregacional. Uma presbiteriana ou uma congregacional. Estava se tornando a igreja anglicana. Então, estava incomodando as pessoas, porque não era só uma reforma, já estava começando a mudar, sendo uma presbiteriana ou uma congregacional. Tanto que depois foram aplicados no decorrer ideias calvinistas ali dentro, e a igreja presbiteriana, quando você vê no decorrer da história, foi importantíssima para o surgimento da igreja, da primeira igreja presbiteriana. E no decorrer da história foi tão importante que também eles tiveram um momento que foram para a Holanda, foram embora, algumas pessoas para fugir ali dos problemas dentro da Inglaterra, foram para a Holanda, depois retornaram da Holanda e depois também foi surgida a primeira igreja batista, também batista calvinista. Então, para você ver como que surgiu a primeira batista inglesa, como que surgiu vários focos, acabaram surgindo várias outras denominações para aumentar isso. E aqui nós vemos que a igreja episcopal oficial, que era a única aceita, ela começou a se incomodar, porque estava surgindo um movimento ali que se tornou presbiteriano e um movimento que se tornou congregacional. Então, era todos esses problemas que estavam ocorrendo dentro da Inglaterra. Eles não aceitavam que só tinha uma igreja. Aí nós olhamos aqui os puritanos de maior destaque. Fala de William Perkins, fala alguns nomes aqui que eu não vou ler, mas um deles eu vou falar aqui. John Bunyan, que escreve... O que ele escreveu? O livro O Peregrino. O livro mais vendido do mundo é a Bíblia Sagrada. Após a Bíblia Sagrada, o mais vendido do mundo, pelo menos até algum tempo, eu acho que nenhum livro bateu isso ainda, é O Peregrino. Assista. Tem o filme também. Leia o livro, só que o livro é muito legal de ler.
leia o livro O Peregrino, a CPAD publicou. E esse livro, O Peregrino, ele é tremendo. Que é um livro de ficção. Eu falo ficção porque é uma história, só que é muito legal que o cristão, ele está fugindo do mundo da destruição. E daí nessa caminhada dele, ele vai caminhando e vendo tudo aquilo que tira da presença de Deus, tudo aquilo que afasta do caminho para o céu. Então o livro ele é tremendo e ele foi escrito por John Bunyan dentro da prisão. Ele estava preso, sonhou e começou a escrever um livro que é o livro. Leia mesmo, leia. Depois você assiste o filme, mas primeiro leia o livro. Bem, aqui nós vemos alguns puritanos e aqui diz: Deus levantou na Inglaterra, cujo contexto era marcado pela degradação moral e espiritual da nação. Nesse sentido, a Inglaterra provou de uma onda espiritual poderosa. Então, nos momentos de dificuldade, Deus levanta homens e mulheres avivados. Aviva homens e mulheres para que avivam o ambiente aonde estão. O ambiente que está decaído, moralmente caído. Homens são usados por Deus para que volte a avivar aquele local. Nós vamos ler no decorrer de todas as lições. E um deles é esse. Então nós vemos aqui que ocorreu a perseguição, fugiram, faziam aquilo que Deus mandava e tudo foi para a glória de Deus. Então, vamos para o tópico de número 3 já. É muita coisa a história dos puritanos aqui, mas só para gente, pelo menos uma pincelada aqui para você estudar sobre os puritanos. 3. O pietismo nos séculos 17 e 18. Como tudo começou em 1648, após mais de um século, a Reforma Protestante se consolidava na Alemanha. Embora os princípios da Reforma houvessem chegado à mente das pessoas, ainda não haviam tocado os corações delas. Segundo os historiadores eclesiásticos, o pietismo alemão foi um movimento surgido dentro da igreja luterana. Então era um movimento que o pietismo ele era voltado na vida do crente, na sua experiência. O que eu vejo do pietismo, ele ajudou muito no sentido do pentecostalismo. Por quê? Por que ajudou no pentecostalismo? Porque são experiências que nós vivemos. O pentecostalismo, nós temos ali, acreditamos nos dons do Espírito Santo, que nos são dados e que são usados como ferramentas dentro da igreja. Mas no pietismo, eles falam também da experiência do crente, que nós temos a experiência também. O que preocupa nessa experiência, quando é só experiência sem a Bíblia Sagrada, o que preocupa é porque a experiência ela pode ocorrer como ocorreu com Tertuliano, por exemplo. Tertuliano, que eu sempre falo nas aulas, que ele escreveu sobre a Trindade. A palavra Trindade não existe na Bíblia Sagrada, mas existe a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele usou o nome Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Tertuliano, ele teve experiências, só que olha o que aconteceu. Com toda a experiência que ele teve, ele se desviou, apostatou da fé dele e foi seguir a Montano. Montano era uma seita que era o montanismo, que existia na época, e Tertuliano, infelizmente, foi seguir as ideias de Montano. Montano, que se colocava como o Paracleto, ou seja, o próprio Espírito Santo. Então veja aonde foi parar Tertuliano. O que ele foi fazer? Por quê? De repente, porque ele teve essa experiência com o Espírito Santo, que nós procuramos ter, eu, Mateus Felipe, o pessoal lá do Adonai, o pessoal da igreja, nós procuramos a experiência, nós procuramos ter esse, como o pietismo, assim, ter uma experiência, o crente ter uma vida com Deus, uma busca. Só que o perigo é que se nós oramos e não estudamos a Bíblia, nós vamos nos tornar fanáticos. O contrário é quando alguém estuda e não busca experiência com Deus, se torna formal. Sabe aquele formal que fala, você fica, sabe? Tá, formal. Você não vê a hora dele parar de falar. Formal. Agora, quando você equilibra ter uma experiência com o Espírito Santo, experiência, orar, buscar e estudar a Bíblia, aí você vai ficar equilibrado. E aí você vai ter uma experiência que
nada vai te tirar da presença do Senhor. O pietismo, então, ele era voltado à experiência do crente. A experiência por quê? Porque a igreja estava morna, segundo os pietistas. A igreja estava morna, a igreja já não era o mesmo vigor da época da reforma, já não tinha o mesmo gás, a mesma força, e por isso esse movimento. O alerta dos pietistas na Alemanha faz-nos lembrar a denúncia feita por Jesus. Mateus 15, versículos 7 a 9. O alvo do pietismo era o retorno à teologia viva dos apóstolos de Cristo. Era retornar à teologia viva. Então não era só ensinos, mas era experiência também. Então o pietismo teve isso, a experiência e o estudo da palavra de Deus, que é o que nós dessa geração, e você que está me ouvindo, precisamos não largar a palavra de Deus. Ou seja, ir para a escola dominical. Eu vejo que em muitos estados, a escola dominical, existem muitas congressos, escola dominical, muita coisa, mas poucas pessoas buscam a escola dominical. Infelizmente, deveria ser maior a busca da escola dominical, pelo menos em nossa região, é o que eu vejo isso. E pelo menos em nossa cidade é o que eu vejo isso também. Bem, 3.2. O alerta dos pietistas na Alemanha. Eu já li. 3.3. Pietistas de maior destaque. Daí ele fala aqui de Philip Jacob Spener, que escreveu um livro considerado o marco inicial do pietismo, chamado Desejos Piedosos. E aqui ele cita mais alguns nomes aqui. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos voltar a buscar. Voltar a ir atrás das almas e buscar o avivamento para as nossas igrejas. E para concluir, vamos ler aqui o que o comentarista irmão Carlos, presbítero Carlos, escreve. As raízes históricas dos avivamentos são um convite a clamarmos a Deus para que Ele sopre sobre a nossa geração. O relato histórico do movimento puritano e pietista chama-nos a atenção para desejar uma fé viva e dinâmica que não satisfaça apenas o intelecto, mas que arrebate o nosso coração por inteiro, controlando todos os aspectos da nossa vida e retornando, em realidade, o hino que fala 254, mais perto de Jesus eu quero aqui viver, mais santo, meu Jesus, eu desejo sempre ser. Então, estudar, mas ser impactados com a presença de Deus. Eu quero mandar um abraço também lá para o evangelista professor Márcio Mainardes. A descrição do canal dele está lá, que ele dá aula para adultos. A descrição, o link também da minha aula para jovens vai estar lá depois que eu gravar a aula para jovens também. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe Matheus Felipe, que está aqui me ajudando, Deus abençoe o pessoal da classe Felipe, o pessoal de todo o Brasil aí que tem curtido, que tem comentado, que tem falado comigo, que tem me ligado. Deus abençoe em nome de Jesus a vida de vocês. Eu quero mandar um abraço também para o conferencista e professor Esdras Bento. Deus abençoe, sempre meu abraço aí, Esdras Bento da CPAD, que o Senhor continue te abençoando. E o nosso o professor aí dessa lição, presbítero Carlos Alexandre, obrigado pelo apoio que tem me dado aí. Que Deus abençoe em nome de Jesus a tua vida e a todos aí em nome de Jesus. A paz do Senhor e vou voltar para Telêmaco. Até!